Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira, hoje é dia 24 de abril de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques, as principais notícias que estão movimentando o mercado financeiro nesse comecinho de semana. A semana começa já com o ministro Fernando Haddad falando sobre abrir a caixa preta das desonerações fiscais, das renúncias e também das isenções, que, segundo ele, diz que projeta ali 600 bilhões de reais em renúncia por parte do governo para grandes empresas ou empresas que estariam fazendo algum tipo de lobby para ter esse tipo de isenção, e diz que vai abrir a caixa preta para poder analisar CNPJ por CNPJ, para onde está indo esse dinheiro, de onde está faltando, na verdade, esse dinheiro para entrar nos cofres públicos. Tudo isso para tentar equilibrar as contas, para tentar conciliar ali as receitas do governo, já que a ideia, a proposta do arcabouço fiscal ainda está carente dessa situação de onde vêm as receitas. Como muitos analistas têm dito, o arcabouço fiscal está bastante projetado no incremento das receitas e muito pouco calcado no corte das despesas. E ainda faltaria ali cerca de 155 bilhões de reais para colocar um equilíbrio nas contas públicas e aí zerar o déficit fiscal no ano de 2024 e começar a ter um superávit já em 2025. Além disso, além de toda essa situação, o Haddad falou também que tem um estudo, ou foi solicitado um estudo, para ver o juro sobre capital próprio, porque, segundo ele, teriam alguns abusos sendo cometidos por parte das empresas que poderiam fazer com que esse juro sobre capital próprio pudesse sofrer algumas modificações, justamente para o governo poder arrecadar mais. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem processos sendo julgados no CARF de até 14 bilhões de reais de uma única empresa. E isso, claro, acaba não indo direto para os cofres públicos ou algum tipo de imposto que poderia ser cobrado das pessoas jurídicas não são cobrados e justamente isso não vai para o cofre público, gerando, obviamente, algum tipo de déficit. É claro que a gente fala bastante sobre o arcabouço fiscal, que está no radar dos investidores, afinal, é um dos projetos aí mais importantes a serem colocados nesse comecinho do governo Lula para tentar sanar, né, algumas questões, equilibrar as contas públicas, mas um sinal de alerta está sendo acendido no governo também, porque tem toda essa história da CPI mista que pode ser instaurada no Congresso e isso traria um pouco mais de morosidade para a tramitação do arcabouço fiscal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que quer colocar para votar até o dia 10 de maio o arcabouço fiscal no plenário da Casa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que assim que chegar no Senado, coloca para votar e vota com tranquilidade, porque, segundo ele, o arcabouço foi amplamente discutido e é um projeto ok do ponto de vista parlamentar. Então, só faltaria colocar exatamente para votar. Mas as atenções podem ser divididas, já que novas imagens, novas informações estão sendo divulgadas a cada momento sobre aquela invasão aos três poderes, né, ao Parlamento, também ao Palácio do Planalto e ao prédio do Supremo Tribunal Federal, lá no dia 8 de janeiro, e tudo isso mobiliza a opinião e também os esforços tanto de oposição quanto de governo e, claro, traria um pouco de divisão de foco do que realmente importa aqui para a gente, que é a votação do arcabouço fiscal e também de toda a reforma tributária. Além de tudo isso, a gente ainda tem mais uma vez Boletim Focus saindo no começo da semana, mostrando que a inflação, mais uma vez, pela quarta semana consecutiva, a projeção de inflação, o mercado financeiro está vendo uma elevação agora
para 2023, já passando desde a semana passada os 6%, e aí é impossível não lembrar a fala do Roberto Campos Neto na semana passada, quando ele disse que o núcleo da inflação segue bastante pressionado, a inflação nos próximos meses deve dar uma leve reduzida e depois subir novamente, o que não traria um conforto para derrubar ou pelo menos sinalizar a derrubada de juros. O que a gente sabe é que hoje pela manhã o presidente Lula falou mais uma vez contra a taxa de juros, disse que ninguém pega empréstimo com juro a 13,75% ao ano, que os empresários não conseguem se financiar com juro tão alto e isso, consequentemente, impacta no crescimento do país. Ou seja, esse é o cenário. Essa é a situação que está mexendo com o mercado financeiro, inclusive o mercado que está caindo 0,35 agora, um dia parado, a gente sabe, todo o Copom ali, né, os integrantes, os dirigentes, Roberto Campos Neto, todo mundo entrando em período de silêncio por conta da reunião da semana que vem, assim como no Federal Reserve, reunião semana que vem para determinar a taxa de juros. Então o mercado vai tateando, vai pisando em ovos ali nessa queda de 0,34%. Quem puxa bastante isso é Vale, né, que está caindo mais de 3%, quase 4%, diga-se de passagem, 3,74% no movimento muito de queda do minério de ferro lá na China, e isso, claro, que impacta não só nas ações da Vale, mas no Ibovespa como um todo, uma vez que a Vale é sim o maior peso do Ibovespa neste momento. Enfim, o cenário é esse, então vamos trazer aqui Alan Gani para a gente começar esse bate-papo, para a gente começar a entender esses meandros de tudo que está acontecendo e, claro, como impacta o mercado financeiro, como impacta também os investimentos. Muito boa tarde, Alan Gani, tudo em ordem? Boa tarde, Filipão, tudo jóia? Vamos lá, porque os assuntos são todos... Boa tarde à nossa audiência, claro, mas os assuntos, eles são todos muito conectados. Né? Exatamente. Tá tudo... É uma novela só e que, eles são desconexos, né, aparentemente, mas eles são conectados. Estão engendrados, assunto no outro. Então vamos começar... Como diria outro, vamos começar pelo começo, Gani? Pelo começo. Seguinte, a gente fala do arcabouço fiscal e fala também sobre a celeridade da tramitação do arcabouço fiscal. Perfeito. Existe uma tensão, ou pelo menos uma apreensão, tanto do governo quanto da oposição, dos parlamentares, sobre essa celeridade, porque tem uma CPI batendo na porta, a CPI do 8 de janeiro. Que pode dividir a atenção e colocar um pé no freio aí nessa tramitação do arcabouço. Uma CPI a essa altura do campeonato é bola nas costas do governo, né? O governo, vamos lembrar o seguinte, né? O governo, ele foi eleito, e isso valeria também para o Jair Bolsonaro, ele foi eleito com 50% da população, pelo menos da população que votou. Né, vamos colocar assim, contra, né, porque foi uma votação estritamente apertada. Então, daria para dizer isso para ambos os lados, 50% da sociedade contra, 50% da sociedade a favor. Então, ele já é um governo que ele não chegou com aquela força política do passado. Tá? É muito diferente de quando o Lula foi reeleito no seu segundo mandato, ou mesmo quando a Dilma ganhou no primeiro mandato, né? O Lula teve uma grande transferência de votos para ela, estava com uma popularidade muito grande em 2009. É uma situação bem diferente. E é diferente também a conjuntura internacional de tudo isso, Filipão. Quer dizer, é muito diferente daquele mundo do ciclo de commodities, né? Do crescimento exuberante da economia mundial, da liquidez internacional que a gente viveu naquele tempo. Ele se tornou um mundo muito mais complicado para crescimento econômico. E se, em termos de crescimento econômico, a gente tem um crescimento mais pífio, uma inflação elevada, tudo isso traz reflexos para a população, porque a população faz uma associação direta do governante com a situação econômica. Fala, peraí, mas a inflação está elevada, o crescimento não vem, a taxa de juros está alta e tal,
a culpa é do governo. Muito bem, para piorar todo esse cenário, né, o Brasil precisa fazer um ajuste fiscal. E esse ajuste fiscal das contas públicas significa redução de gastos públicos ou aumento de tributação. O governo optou mais pelo lado da arrecadação. Em virtude disso, e se a gente analisar todas as medidas tomadas, Filipão, todas elas focaram na arrecadação. Teve um imposto dos sites chineses, dos marketplaces de varejo, voltaram atrás porque foi muito impopular, reoneração dos combustíveis também. Agora, depois a gente discute a medida aí do Fernando Haddad, né, do ministro da Fazenda, em acabar com subsídios e renúncia fiscal. Isso, na prática, é aumento da carga tributária. Então, veja, tudo o foco é na arrecadação, né? Bom, e aí você tem o arcabouço fiscal, que precisa tramitar no Congresso Nacional, como você falou, e por mais que ele seja focado na arrecadação, é melhor você ter uma regra do que não ter nenhuma. E aí você tem uma CPMI, que acaba dificultando toda essa tramitação. A CPMI praticamente se tornou insustentável, né, defender que ela não ocorra por conta das imagens lá divulgadas do ministro Gonçalves Dias, que no mínimo estaria tendo uma omissão na invasão do dia 8 de janeiro. Tudo isso torna a vida do governo complicada, né? Porque é um cenário econômico mais desafiador e também um cenário político mais difícil. E aí, isso significa mais enfraquecimento para a tramitação dos projetos no Congresso. Pois é, e é interessante que o próprio ministro Fernando Haddad diz que não traria, né, prejuízo para o trâmite do arcabouço fiscal. O Rodrigo Pacheco falou que não traria prejuízo, mas a gente sabe que, de uma forma ou de outra, mesmo que para algum parlamentar, né, ou para alguns parlamentares quererem ganhar alguns dividendos sobre toda essa discussão da CPI, isso acaba tirando o foco, né? Independentemente da vontade do governo ou da vontade dos presidentes das casas, né, de estarem fechados com a proposta, de quererem dar celeridade, mas se algum partido ou outro fechar uma questão ou trazer um empecilho ali, isso acaba dificultando a vida do meio parlamentar ali, né? Com certeza. E outra, Filipão, acaba fazendo muito preço também, né? Por quê? Porque agora, veja, para essa tramitação, o parlamentar ele já sabe que o governo está mais enfraquecido, ele não é bobo, né? Então, nessa tramitação, por exemplo, as concessões que o governo irá propor ali no Congresso Nacional, se é que tem mais, ou as concessões propostas, ou por meio dos seus interlocutores no Congresso, os deputados e senadores, colocar mais alguma coisa na lei, né, no projeto de lei, significa que os parlamentares sabem que o governo está mais acuado, e isso faz mais preço, né? Quer dizer, dobra o nível aí de exigências e tira também o foco. Então você tem dois eventos ocorrendo simultaneamente, um ainda não, mas que deverá ocorrer no Congresso Nacional. A CPMI, né, que é um evento político, e você tem o arcabouço, que é um evento econômico. É claro que é uma pressão por parte de setores muito poderosos da sociedade civil, como o mercado financeiro, para que passe logo o arcabouço, né? E é uma pressão em cima dos deputados. Os deputados também sabem disso, né? Que não dá para ficar esperando muito tempo, senão o país fica à deriva sem nenhuma regra fiscal. Então eles também sabem disso. Mas é claro que dividir toda essa tramitação, dividindo o foco com a CPMI, é ruim para o governo, né? É uma CPMI, ao meu ver, necessária, a sociedade brasileira precisa de uma resposta, mas infelizmente ela tem um custo político. Boa. Ô Gani, só para a gente ficar ainda nessa conversa, né, do governo e da necessidade do governo em fazer com que o arcabouço, né, dê certo, porque é premente para o governo que essa proposta precisa andar e precisa trazer a previsibilidade que o mercado necessita. Quando você falou que faz preço, é justamente por causa disso. Até a apresentação fazia preço pela
imprevisibilidade ou pela por não saber exatamente o que estava acontecendo, né? o que viria. Agora, a gente já sabe mais ou menos o que está rolando, mas ainda tem aquela questão das receitas. E o governo está buscando formas de trazer mais arrecadação, mas a gente não vê uma conversa a respeito de corte de gasto, é mais arrecadação. É mais arrecadação. Mas está vindo por várias frentes, né, Gani? São várias frentes que estão sendo atacadas ao mesmo tempo. O que me chamou a atenção, se a gente olhar todas as medidas tomadas até agora, todas elas foram na arrecadação. A primeira sinalização foi o voto de Minerva no CARF, que até então se dava um entendimento mais favorável ao contribuinte, e agora há uma reversão dando um entendimento ao fisco. Tá? Então essa foi a primeira sinalização, a mudança lá do voto do CARF. Depois veio o aumento, a reoneração novamente do... Qual que era o imposto? Foi o PIS/COFINS, né? Foi... Qual imposto? Do petróleo? Não, do combustível. Foi o PIS/COFINS. PIS/COFINS. Reoneração. Reoneração do PIS/COFINS no combustível, sim. Imposto federal. Depois, o imposto sobre a exportação de petróleo, um negócio meio esquisito esse tipo de imposto. Depois, o imposto que eles voltaram atrás, né, que tem a isenção até $50 de compra nos marketplaces chineses, e aí resolveram tributar e voltaram atrás. E agora essa entrevista que saiu no Estado de São Paulo do ministro Fernando Haddad, dizendo que vai acabar com subsídio e renúncia fiscal. Isso, na prática, né, é um aumento da carga tributária. Então, tudo é do lado da arrecadação. Não teve, até então, nenhuma medida do governo, é isso que chama atenção para o mercado. Olha, vamos cortar o gasto aqui, por exemplo. Tem muito desperdício numa determinada área e a gente vai cortar o gasto aqui. O que seriam medidas de saneamento fiscal do lado da arrecadação, do lado do gasto? Desculpa, privatização, defender privatização, por exemplo, porque você teria menos dinheiro para a empresa estatal, né? E também a empresa privada ela poderia trazer mais dinheiro para o governo via arrecadação do que via os dividendos gerados para o governo. Essa era uma ideia. Outra, gastos com o pessoal. Né, gastos com o pessoal também. Então, por exemplo, um funcionário público se aposentou, você não repõe, com o que tem ali você rearranja e tenta trabalhar com o que sobrou, não abre novas vagas de concurso. Né? Gastos com material. Então, tem muitos gastos elevados na manutenção da máquina pública, seja com pessoal ou com material. Aquele gasto discricionário também, que o governo ele tem poder de alocação, né? Então tornar isso mais eficiente. Eu sempre cito um estudo do Banco Mundial que com esse tipo de economia dava hoje, a valores de hoje, uma economia de 800 bi, aonde o governo tem margem de manobra. Não é pouca coisa. Então até agora não veio nenhuma medida desse lado. E pelo contrário, o arcabouço fiscal ele foi todo construído em cima da arrecadação. Para o arcabouço ser um sucesso, depende da arrecadação. A despesa está vinculada à arrecadação, né? E a despesa tem um mínimo. Quer dizer, vai crescer no mínimo inflação mais 0,6, porque é o gatilho lá. Então, veja, é isso que traz aí uma grande apreensão no mercado financeiro, né? É isso aí que você tocou nesse ponto aí crucial. Pois é, o ministro Haddad, ele fala em cerca de 600 bi, Gani, em isenções, em renúncias fiscais, num pente fino que o governo pretende fazer nessas concessões, né? E claro, né, não vai tirar de todo mundo, né? Claro, porque existem alguns setores, obviamente, estratégicos que precisam ser, né, estimulados para conseguir gerar emprego, para conseguir ter competitividade, enfim. Então, se a gente pensar num quarto disso, isso dá os 150 bilhões que o governo espera, né? Você acha que tem muitos grupos de interesse ou muitas empresas que poderiam efetivamente ser mexido ali nessas isenções, porque o que a gente acaba percebendo é que todo mundo é a favor de uma reforma tributária daqui para lá, né? Daqui para cá, dentro não mexe no meu quintal, é difícil. Meu queixo não.
não mexe na minha gaveta. Não mexe no E aí, é isso. Todo mundo é a favor de uma reforma tributária, e o governo precisa, né, ter uma forma mais ágil de apurar os impostos ou simplificar, trazer mais competitividade num ambiente melhor, né, para as empresas e tudo mais. Mas daí quando fala em mexer no meu quintal aqui não, aí aqui não, aí é perigoso. Porque é ruim, veja, Filipão, mais. Vamos pegar você tem 2 pontos aí da medida, né? Você tem a renúncia fiscal, onde não há o pagamento de imposto, tá? Então é lógico que esse setor está tendo uma vantagem em relação a um outro setor, porque ele não está pagando imposto. Outra questão é o subsídio, né? Que você está pegando um dinheiro ali arrecadado da sociedade e oferecendo uma linha de financiamento mais barato, isso é pago, né? Ou você vende com um preço abaixo do mercado e essa diferença você está cobrindo com subsídio. Muito bem. O ponto principal aí, Filipão, muitos setores, e alguns setores, eu vou pegar o mais emblemático deles, o agronegócio. O agronegócio, não há dúvidas na sociedade brasileira que o agronegócio é o motor da sociedade. Ele representa 27% do PIB. O agronegócio não é um setor que é simplesmente agricultura, simplesmente só agricultura e pecuária. Quer dizer, ele hoje tem um alto valor agregado, ele envolve muita tecnologia, porque ele vai da agricultura até o produto final lá na gôndola, né? E serviços também estão agregados ao agronegócio. Então ele é um setor pujante da economia brasileira, né? Não à toa aí que o agro exporta, enfim. Só que qual que é o grande problema, Filipão? O agro, ele está calcado, ele foi em subsídios. Tem até uma discussão se esses subsídios são bastantes ou não e tal, mas ele é um setor que recebe muitos subsídios. Tá, vamos supor que a gente fale, porque aí também, com razão, outros setores podem falar o seguinte, mas o agro tem subsídio, eu não tenho, o agro tem uma isenção, eu não tenho. Tá, tudo bem. Aí vem um outro setor, a indústria, e começa a fazer uma pressão para que o agro tenha, né, esse corte de subsídios. O problema é que a gente não sabe como é que a atividade econômica vai reagir, porque a partir do momento que você tirar esses subsídios, pode ser que caia a atividade econômica. Uhum. E caindo a atividade econômica, a despeito do aumento da carga tributária, o governo arrecada menos. Ele ganha de um lado na arrecadação, pela carga, né? Ele está ganhando pela carga, mas por outro ele vai perder porque a base de tributação gerada gera uma menor renda, que é a tal curva de Laffer, que todo mundo aí já conhece bastante, né? Então qual que seria? A gente não sabe esse efeito, não dá para saber. Então é uma questão muito complicada. Eu acho que mexer nesse vespeiro de uma vez é muito complicado. Você pode ter uma reação do setor, você pode ter uma reação das empresas, incentivando a produção e caindo a atividade econômica, né? Por isso que eu acho que é mais importante atacar o gasto público do que atacar a arrecadação. Só que o gasto público também fere interesses, é claro. Uhum. Ô Gani, tava lendo até um pouco mais cedo, né? Porque tem essa história das renúncias fiscais e tem outros métodos que o governo está buscando para aumentar a arrecadação. Afinal, né, precisa, né, se não combate o gasto, né, se não rever gasto, vai ter que ser via arrecadação, não vai ter jeito. E aí tem uma notícia aqui que o ministro Fernando Haddad pediu para fazer um estudo sobre o juros sobre capital próprio, porque acredita que estão ocorrendo alguns abusos. Segundo Haddad, tem empresas muito rentáveis que não declaram lucro, portanto não pagam imposto de renda pessoa jurídica. Eles transformam o lucro artificialmente em juros sobre capital próprio, por isso não pagam nem como pessoa jurídica, nem como pessoa física. Inclusive ele citou o caso de uma análise que está lá no CARF, um auto de infração de 14 bilhões de reais aplicado numa empresa por ter artificialmente inflado seu capital e declarado juros sobre capital próprio.
Casos assim precisam ser explicitados. O ministro classificou aí, né, como escândalo o uso do mecanismo de JCP no Brasil, porque bilhões são drenados dos cofres públicos para beneficiar meia dúzia de empresas que fazem engenharia tributária em cima de um dispositivo legal que hoje está sendo utilizado com abuso, né? Ou seja, mais uma situação ali que pode trazer muito dinheiro, mas esse instituto do juros sobre capital próprio é muito utilizado aqui no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, pelas empresas listadas, até para fazer distribuição, né, de participação nos lucros para os acionistas. Mexer nesse instituto do juros sobre capital próprio seria também problemático, que o mercado pode dar uma segurada, né? Pode. E veja, as empresas, o lucro antes de ser distribuído, né? Lucro antes do lucro líquido, né? Deduzido do imposto de renda, a empresa ela tem a opção de pagar juros sobre o capital próprio até o limite de 50%, tá? Daquele lucro antes ainda do imposto de renda. Então ela fala, pega esse lucro, ao invés de pagar o imposto de renda e depois pagar tudo na forma de dividendos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar via juros sobre capital próprio até o limite de 50%. Por quê? Porque eu abato do meu imposto de renda. É uma despesa financeira. Então, para a empresa, é vantajoso, certo? E, obviamente, ela está transferindo o ônus disso para o acionista. Mas esse mecanismo é amplamente utilizado. Quer dizer, o Brasil ele foi constituído assim. Então esse que é o grande problema. Veja que a reforma tributária no governo anterior, ela começam os atritos na hora que vão mexer aonde? Juros sobre o capital próprio, né? Uma baita reação no mercado financeiro. Tributação de dividendos. E aí, tributação de dividendos caía em tributação de fundos imobiliários também. Porque a grana que você recebe lá do fundo imobiliário, não o ganho de capital. O ganho de capital ele tem imposto. O aluguel da cota. O aluguel da cota, né? Quer dizer, quando você recebe lá igual provento, né? Provento, dividendo lá, que você tem uma participação do aluguel lá da empresa. Então, veja, esse rendimento do imóvel, né? Esse rendimento, Filipão, ele não é tributado. Então, na hora que você mexe nessas questões, é claro que o mercado financeiro vai... Mas peraí, né? É difícil você quebrar essa regra. Eu não estou nem entrando aqui no mérito se deve ou não ser quebrada, né? Eu só estou falando quão complicado é e quão vai ter uma reação do outro lado. E é por essa razão que há 30 anos a gente discute reforma tributária. Há 30 anos. Uma vez eu vi o Delfim falando uma coisa, o Delfim é uma figura polêmica, sem sombra de dúvida, mas é um cara muito inteligente, né? O Delfim, ele falou o seguinte, nossa... E o Cabral nem tá aqui. Nem tá aqui, hein? Não fui eu, não. Segue o jogo. Segue o jogo. O Delfim falou o seguinte, olha, ao invés de fazer uma reforma total tributária, vamos atacar um ponto. E vai fazendo aos poucos, entendeu? Você ataca um ponto, ó. Vamos, sei lá, só o ICMS. Sabe? Você vai fazendo ela aos poucos. Porque eu acho que fazer de uma vez também é complicado. Entendeu? Então ele falou isso. Ao invés de você tentar mexer na estrutura de uma vez, você vai fazendo aos poucos. Aos poucos. Infelizmente, né, o processo democrático é assim, ele é lento mesmo, né? Por quê? Porque mexe em interesses. Mas é a melhor forma que a gente encontrou, né, de avançar com a sociedade, né? Mas ele é lento. Mas tem duas questões também, né, Ogani? Tem gente que acha que é igual remédio amargo, toma de uma vez também e acabou. Isso. É. E tem gente que acha que tem que fazer aos pouquinhos para não causar também uma revolução. E né? talvez porque seja um pouco mais fácil, né, passar, só que ele é mais lento, né? Fazer de uma vez... Dá, né? Porque também quando você faz de uma vez, você também já resolve um monte de coisa de uma vez. Só que a reação é muito complicada. Toma o remédio de uma vez, tapa o nariz, bebe. Porque olha só, essa reforma tributária, se a gente pegar do jeito que ela tá, Filipão, a indústria é a favor, porque vai ter redução de carga. Mas serviços e comércio são contra, porque vai ter aumento de carga. Começa por aí. Bancos ficam neutros, mas como acaba... agregando um volume maior de recursos, eles tendem a ser a favor também, os bancos, tá? Então, olha aí, o agronegócio é contra.
Perde subsídios e tal. Então, você já tem, comércio, de um lado, comércio, serviços, agro contra. Banco e indústria a favor. E aí? Tudo grupo poderoso. E o mercado financeiro, estou falando do banco, mas tem uma ala do mercado financeiro que é contra. São os investidores. Não o banco, mas o cara lá do mercado de capitais. A gente aqui colocando dinheiro. E aí? A gente é contra porque pode ter tributação de dividendo, pode acabar com juros sobre capital próprio, etc. Né? Pode tributar fundo imobiliário, né? Na distribuição dos rendimentos e tal. Então, olha como que causa atritos, né? E nem todo mundo quer defender o seu, né? Aqui não, né? Esse que é o problema. É isso aí. Ô Gani, vamos para um intervalo. Na volta a gente segue batendo esse papo, trazendo inclusive falas do presidente Lula, repercutindo o Boletim Focus e tudo que segue mexendo com o nosso mercado financeiro. Você continua com a gente, o intervalo é rapidinho. Aí, 38 já. Foi. Marcou sob pressão. Agora que aconteceu aí? Marcou sob pressão, marcou a saída de bola. BMC News, informação que gera valor. É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market nessa segunda-feira, comecinho de semana, com todas as informações, as notícias que estão mexendo com o mercado financeiro. Deixa um alô aqui para todo mundo que está nos acompanhando nessa tarde. Um abraço aqui para o Eliel Scott, olha o MPK, Raiker Gil, Silvio Martins, Gilberto Fulker, também por aqui, Darkstone, Atílio Felipe Neto, o Rubão Dantas, presidente para você também. Hiperdicas, o João Baloni, o Rosário Aquino, Alexandre Moreira, tá por aqui, olha só. Trabalho com marcenaria, vou deixar meu currículo. Sensacional. O Adilson Lima por aqui também, o Eli Ferreira, o Paulo Roberto, quem mais? Joaquim Teixeira Neto, o Caio, a Maria tá por aqui também, Projeto Ao Mais, Paulo Roberto, Frederico Souza, Chocotino, Marco Aurélio Melo, quem mais tá por aqui? Todo mundo que tá aqui com a gente, muito obrigado. Libertário Consciente por aqui também, o Rodrigo M, o Bruno Cunha, o Daniel Couto, o Alexandre Cabral, que meteu um atestado, mas um abraço pra você, viu, Cabral? Tô de brincadeira. E você nem tava aqui, hein, Cabral? A bancada deu aquela quebradinha de ladinho. Paulo Rocha, o Bruno Cunha já falei, o Daniel Couto já falei, o Léo Arruda tá por aqui também, o Matheus Martins, e um abraço para todo mundo
que veio aqui... Ó o Peter Santana, só para encerrar o Peter Santana. Alan Gani, presidente Lula, hoje pela manhã, lá em Portugal, num evento, né? Falando que não dá mais para a Selic estar a 13,75, que o Brasil não aguenta, que empresário não pega empréstimo a 13,75, porque está muito alto, taxa de juros. Semana passada, sexta-feira inclusive, Campos Neto falou duas coisas muito importantes. Primeira coisa que ele falou importante é que a maioria do crédito se dá olhando o juro longo, não o juro baseado na Selic. Segunda coisa que ele falou é que a queda de juro ou qualquer movimentação na política monetária é um movimento técnico e não político. Isso ele já estava dando um sinal ali para o Pacheco, que tinha suplicado para derrubar o juro. Enfim, tô pegando uma cola com o Alexandre Cabral aqui, que ele falou o seguinte, que o mercado está prevendo manutenção do juro em maio e junho, queda de 0,25 em agosto e setembro e uma queda de 0,5 em novembro, uma queda de 1 em dezembro. E a Selic terminaria o ano em 11,75. Essa é a previsão do mercado. Exatamente. Ele deve ter feito pela curva, que é diferente do Focus, né? Que é diferente do Focus, que está projetando 12,5. E aí, Alan Gani, que me diz? Quem está certo, né? Quem está certo? O Focus ou a curva, né? Eu acho que fatalmente ocorrerá uma queda. Eu não sei... Me parece o que está na curva, 11,75, eu acho que é muito, viu, Filipão? Não sei, me parece, dado... eu fico no meio do caminho, talvez, entre o Focus e a curva, né? Mas eu não sei se ali... A não ser que essa inflação comece a ceder muito rapidamente, né? Mas, de todo modo, é um cenário de queda de taxa de juros, né? Para quem quer apostar em pré agora, tem que estar apostando numa queda ainda maior do que já está na curva, né? Não é apostar que os juros vai cair. Que os juros vai cair, todo mundo já sabe. O ponto aí é apostar mais do que já está precificado, que é essa projeção aí que o Cabral tirou da curva de juros, né? Dos vértices da curva de juros, certo? Agora, esses juros do crédito, o que significa, né? Significa o seguinte, a taxa Selic, ela é uma taxa de juros do financiamento diário do governo. Então, pensa no governo quando ele lança uma LFT, um Tesouro Selic, ele está pagando juros diários. E também é a taxa de juros das operações compromissadas, empréstimos interbancários lastreados em títulos públicos, certo? Então, significa que se essa taxa Selic está elevada, tem menos crédito, né? Tem menos base monetária para os bancos, tá? Tem menos recursos para os bancos, tem menos crédito ali para os bancos. Os bancos estão com menos recursos. Com menos recursos, os bancos, eles vão emprestar a uma taxa maior. Então, por isso que quando a Selic fica mais alta, né? Ela acaba influenciando esse custo de crédito. E aí ele tem razão, que é o seguinte, lógico que o banco, ele está levando em conta também outras variáveis, né? Como risco de crédito para quem ele está emprestando. Então, a Selic é uma parte apenas do problema, mas não significa que se a Selic cair, os bancos automaticamente vão começar a oferecer crédito a taxas menores na mesma proporção. Tanto é verdade que é comum quando ocorre quedas de Selic, não ocorre quedas na taxa pessoa física, pessoa jurídica na mesma proporção. Porque você tem esse fator de risco, tá? Então também tem que atacar essas causas, né, do porquê que essa taxa de juros ela é tão elevada no Brasil. Não há dúvidas de que o diagnóstico todo mundo concorda, né? Os juros é muito elevado no Brasil, esse juros elevado acaba prejudicando o crescimento econômico. Não tem dúvidas disso. A dúvida é as causas disso, como atacar essas causas. E é uma discussão que são multicausas, né? Não é uma causa. Né? Então você tem a Selic puxando essa taxa de juros para cima, mas por que a inflação é persistentemente alta? Mas daí você tem o prêmio de risco já do governo também, que acaba elevando o risco de crédito do mercado como um todo. Então também tem que atacar esse tamanho do Estado. Mas daí você tem o risco do setor privado. Você tem inadimplência que é alta, você tem
custos operacionais que são elevados no Brasil. Então, uma baixa concorrência, você tem 4 bancos dominando o mercado. Então, tudo isso acaba afetando, né, essa taxa de juros aí tão elevada no Brasil. Pois é, Gani, é complicado, hein? Mas é porque causa e consequência, né? Um monte de situação ali que precisa ser levada em conta, e até mesmo o Campos Neto falou que não dá também para sinalizar a queda de juros porque a inflação é persistente, a inflação ainda pode dar dor de cabeça. E ele fala mais do núcleo da inflação, que é aparentemente o que o Banco Central leva em consideração, né? Por mais que a gente tenha falado, né, na última leitura do IPCA, aquela desaceleração, tem uma perspectiva de uma desaceleração até mesmo nos próximos meses, para depois começar um movimento ascendente novamente. O núcleo, ele não variou tanto assim, né? Não tem tanta modificação que justifique, né? Ele não varia numa tendência, mas em relação ao último IPCA, o núcleo foi legal, viu? Foi? Foi. O núcleo deu uma baita desacelerada. O IPCA 15 e o IPCA. Agora, dá para tirar tendência? Eu acho que essa é a dúvida. Essa é a questão. Né? Porque assim, foi um ponto excepcional, que caiu difusão, caiu serviços, caiu demanda e serviços, produtos industriais e serviços, caiu o expurgo, caiu tudo. Quer dizer, continua em alta, mas desacelerou, né? Quer dizer, teve uma menor alta. Agora, pode ser que foi atípico, pode ser que foi um mês. Então, eu acho que o que ele quer analisar durante 3 meses se os núcleos vão permanecer no patamar do último IPCA de março, certo? Foi março. Março. Foi. Então, é isso que ele quer ver, né? Se de fato ocorrer essa desaceleração, ele vai falar, opa, podemos começar a pensar em reduzir taxa de juros, né? É isso que ele está aguardando, mas ele está muito cauteloso, né? Por mais que ele saia aí odiado aí pelo governo, né? Ou pela uma ala do governo, ele sai hoje, se ele terminasse o mandato dele hoje, né, no Banco Central, ele sai com uma reputação muito alta com o mercado financeiro, né? Agora, ele sabe que também, se ele ceder a pressões do governo, ele perde os dois. Quer dizer, ele não vai, né? Não sei se ele vai ganhar muito com o governo e acaba perdendo também toda a reputação dele com o mercado financeiro. E lembrando que não é só o voto dele, né? Quer dizer, é um voto do colegiado lá dos 8 diretores mais ele, né? É claro que o Kantchuk já trouxe isso aqui, há uma conversa entre eles, acabam que tendo conversando bastante, por isso muitas vezes a discussão é unânime, mas ele não tem um poder ditatorial absoluto onde ele determina o voto de todo mundo, né? Ô Gani, e aí abre espaço para a gente comentar um pouquinho a respeito dessa projeção do IPCA do Focus de hoje, né? Essa perspectiva de uma inflação crescente, né? Quarta semana seguida com inflação para cima, 6,04, fechando 2023. Essa perspectiva aí de que vai dar uma arrefecida na inflação nos próximos meses, mas depois ela pode voltar com um pouco mais de ímpeto aí? Então, quando a gente faz a análise dos 12 meses, né, pegando os 12 meses acumulados, sim, porque lá atrás tinha deflação, né? Agora, o Cabral que planilha isso e que tem o pessoal que manda a projeção, não da semana passada, mas ainda de outras semanas. Então, é até curioso, porque vem um IPCA muito bom, pelo menos nos núcleos, né? E a projeção tem aumentado. Eu acho que está muito mais relacionado e explicado por esse efeito de defasagem no envio das projeções. Eu acho que em algum momento, talvez até na próxima, a projeção diminua. Mas veja, não vai diminuir muito, fica aí em torno, né, gravitando em torno de 6, 5,90. Quer dizer, se a gente falar, Filipão, se é 5,90 ou 6,10, faz muita diferença, você entendeu? Está gravitando em torno de 6, o que é elevado, né? É isso. Boa. Ô Gani, só para encerrar aqui, né, uma discussão também, porque a gente estava falando do presidente Lula que fala que ninguém pega empréstimo com juro a 13,75%.
por ano. E aí tem uma entrevista muito bacana do Marcos Pinto, que é secretário de Reforma Econômica do Ministério da Fazenda, e ele fala o seguinte, que na visão dele ali, né, o mercado de capital deveria ser a principal fonte de recurso para as empresas. Eu vi a sua entrevista. Porque assim, é um modelo americano, né? Então, as empresas, ao invés de ir ao banco, onde tem uma taxa muito alta para conseguir esse financiamento, as empresas vão para o mercado de capital e fazem a busca por recursos por lá. Ou abrindo capital, ou emitindo algum tipo de dívida, né? Para poder se financiar, que isso sairia muito mais barato e traria até melhores oportunidades, tanto para a empresa quanto para o investidor, né? Queria saber a sua opinião sobre essa situação, principalmente num mercado de dívida turbulento, pelo qual estamos passando nesse momento, porque algumas empresas acabaram se complicando com essas dívidas. Essa visão é ótima, é isso mesmo. E aí você testemunha de que eu, em grande parte, sou bastante crítico, né, às políticas adotadas por esse governo, mas eu vou fazer uma ressalva aqui. O pacote de medidas microeconômicas atacando alguns problemas do mercado de capitais eu elogiei. Foi muito bom, né? Que é uma tentativa de tentar fomentar o crédito via mercado de capitais. Então, por exemplo, permitindo debêntures incentivadas não só em infraestrutura, mas também incentivadas que não pagam imposto de renda ao investidor, mas permitindo também saúde, educação, parques urbanos, aumento de parcerias público-privadas, facilitação da emissão de debêntures, tornando menos burocrático, um cadastro positivo, ou seja, isso tudo bem que é mais mercado de empréstimos, de crédito, mas facilidade de você levantar suas informações de faturamento, renda, imposto de renda e compartilhar com o banco para ele conceder crédito, né? Porque tem uma simetria de informação ali, então ele está tirando no escuro, mas se ele tem mais transparência sobre você, ele tende a te fornecer mais crédito a uma taxa menor, né? Então, houve uma série de proteções ao minoritário, que isso ficou explícito no caso da Americanas, né? Então, nesse pacote, eu achei muito bom, a questão é viabilizar isso, mas eu achei bastante interessante. De fato, o mercado de capitais ele é fundamental para reduzir o custo de capital. E se você me permite, Filipão, até a minha tese de doutorado, ela passa por isso, né? O que afeta o custo de capital das empresas? Eu pesquisei quase 70 países, né? E aí eu fiz era o desenvolvimento do mercado financeiro, afeta obviamente isso e tal, mas aí eu dissequei esse desenvolvimento em mercado financeiro em market conditions, que era o seguinte, né? O desenvolvimento do mercado de capitais. E de fato, principalmente o mercado de dívida e não de ações. O mercado de capitais faz com que esse custo de capital reduza. É meio óbvio, mas eu provo óbvio com econometria, com dados, com estatística. Então, foi bem legal isso daí, né? Então, mostra esse efeito que realmente tem um efeito aí no mundo, né? No mundo. Ô Gani, mas essa situação que tem acontecido com algumas empresas de problema de pagar, credor, recuperação judicial e tudo mais, isso aí pode impactar negativamente nessa perspectiva de utilização do mercado de capitais, justamente como se fosse um pé atrás, né? Pode, porque o mercado acaba ficando menos atrativo por conta das notícias negativas. Pode, e é por isso que o desenvolvimento do mercado de capitais, ele passa por uma questão que, por exemplo, se é um mercado de capitais, é lógico que você não vai ter um mercado de capitais perfeito, mas se ele é um mercado de capitais bastante desenvolvido, o caso que ocorreu com a Americanas não deveria ocorrer, né? Por quê? Porque o mercado de capitais muito desenvolvido passa pela transparência das informações, né? Então, se é um mercado de capitais onde a transparência das informações é muito grande, onde o nível de governança é muito alto, onde o direito de propriedade, o respeito aos contratos dos investidores é respeitado, então significa que esse risco é minimizado. E por mais que tenha ocorrido, talvez a percepção dos investidores ok, ocorreu, mas é pontual, entendeu? O duro é que no caso das Americanas acabou contaminando, né, todas as demais empresas, né? Umas mais, outras menos.
Mas por isso que é muito importante esse desenvolvimento aí do mercado de capitais. Boa. Ô Gani, teria muitas questões ainda a respeito dessa situação e você, obviamente, por ter feito o extenso trabalho. Nossa, se me deu trabalho. Sobre este assunto, poderíamos discutir um pouquinho mais, mas, olha lá, acabou o nosso tempo. Pô, passa rápido. Passa rápido. Bom, ó, tem tanta gente para lhe mandar, essa audiência é muito querida. Tem um pessoal muito do bem, né? Rui das Neves, MPK, o Peter Santana, né? Às vezes a gente não consegue responder, mas esses caras são muito do bem. Tem outros aí, fala aí outros aí que eu esqueci de citar, que amanhã eu cito também. Até os caras que falaram que a gente não entende nada de economia, mas tá bom, estamos aqui falando, né? É do jogo. E é do jogo. É do jogo. O hater, ele ama, na verdade, o hater, ele ama mais que o lover, porque ele tá lá todo dia te odiando. Agora, ele não tem que dar bola pro hater, o hater é amor também, né? É isso. E é isso. Mas tem um pessoal muito do bem aí, a galera firme. Boa. Ô Gani, só rapidinho, considerações finais neste comecinho de semana, que a gente nem lembrava mais, né, como que era uma semana cheia, mas essa semana vai ser cheia, ô Gani. Pois é. 5 dias longos de trabalho. Bom, vamos lá, né? Deixa eu só pegar aqui, ó, uma questão. Você me permite? Rapidinho? Rapidinho, Gani. Não, é muito rápido. Enquanto isso, dá o alô pro pessoal aqui. Vai, né? A Mônica Rubão A Mônica falou que tá aí, o Ângelo Ost tá por aqui também. Rubão Dantas é um grande... A Silvia Torres aí. Ele é gente fininha, grande Silvia também. Vai lá, Gani. Estamos rolando aqui, né, meu amigo? É que eu tô vendo só se essa semana tem IPCA 15. É IPCA 15, quarta-feira. Tem, quarta-feira, é isso que eu queria checar, né? Então, meu amigo, de fato aí, IPCA 15 eu acho que vai ser um grande divisor de águas, vai fazer preço no mercado. Porque se de novo, né, vier abaixo do esperado, o IPCA 15 pode ter um efeito muito bom no mercado de juros, a curva fechando mais ainda e a gente vai ver aquela explosão lá de empresas de varejo. Atenção total ao IPCA 15, pessoal. Fechou, Gani. É isso. Estaremos juntos novamente amanhã a partir das 2 horas. Um abraço. Abração, tudo de bom. Valeu e abraço para você também que esteve aqui com a gente. Muito obrigado pela participação, pela audiência aqui no nosso BMC Market. A gente volta amanhã a partir das 2 horas da tarde. Nosso time completo, espero eu. E nos vemos amanhã. Você fica agora com Você com Dinheiro e logo depois o closing, fechando o mercado aqui, Carlo Caucci, aqui fechando o mercado na BMC. Um forte abraço, até amanhã. Tchau!